Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafael Kiso, fundador da MLabs, e estou aqui para contar para vocês hoje como romper a barreira entre inbound e outbound através das redes sociais e acelerar seus resultados no digital através do que a gente chama aqui de unbound. É uma jornada que eu vou contar mais nos próximos minutos. Eu começo me apresentando um pouco mais, até porque é importante vocês me conhecerem. Eu tenho 18 anos no mercado de digital, comecei lá em 2000 e ao longo dessa jornada toda eu fiz a fusão entre três pilares: comunicação, marketing e tecnologia. E assim que inclusive que nasceu a MLabs. E boa parte do que eu vou mostrar para vocês hoje faz parte de uma metodologia que foi sendo acumulada nessas experiências desses 18 anos, no qual eu planejei a estratégia de várias grandes marcas do mercado que hoje são líderes, marcas nacionais e internacionais. E eu vou falar para vocês hoje alguns desses hacks que fizeram inclusive a MLabs chegar de 0 a 43 mil clientes no Brasil todo. Eu começo fazendo uma reflexão, fazendo uma pergunta para vocês. Será que tudo ainda começa numa busca? Até pouco tempo atrás, a primeira coisa que a gente fazia era abrir o browser e entrar no Google, né, e buscar alguma coisa. E de fato a gente já tinha que ter algo na cabeça, aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente tem interesse, né? Hoje, na prática, a gente abre o browser e entra no Facebook. A gente abre o celular e entra no Instagram e assim vai. Na nossa vida hoje está extremamente conectada, a gente já vive totalmente conectado aos nossos dispositivos móveis, né? Existe até um termo chamado cibridismo, que é quando a gente faz a extensão do nosso corpo através de um dispositivo, é o que está acontecendo agora. E o que é o comportamento atual, né? Tudo começa, na verdade, dentro das redes sociais. A gente hoje tem descoberto tudo através do feed, particularmente através dos influenciadores digitais, né? Então a gente segue os influenciadores no Facebook, no Instagram, naturalmente eles postam alguma coisa que eles estão consumindo, alguma experiência que eles estão vivenciando e a gente descobre aquilo. E a partir dessa descoberta é que a gente passa a ter o interesse e ir até a busca, né? Seja no Google, no YouTube, em qualquer outro buscador. Então eu venho aqui para falar para vocês hoje um pouco do que a gente chama aqui de jornada on-life. Justamente porque na prática, atualmente, a gente precisa entender como as pessoas vivem a vida delas, em primeiro lugar, antes mesmo de pensar em qualquer tipo de canal para fazer uma ação. É natural, quando a gente vai planejar qualquer coisa, a gente pensar primeiro em fazer algo no Instagram Stories ou no Instagram TV, porque é super novidade, ou porque o concorrente está fazendo, ou porque o cliente está pedindo. Na prática mesmo, o mais importante é entender como os nossos consumidores, aquelas pessoas no qual a gente quer atingir, como elas vivem a vida delas, da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. Esse tipo de comportamento é para entender quais são os canais, o que ela consome, quais são os conteúdos que ela consome e, naturalmente, quais são as outras marcas também que ela consome, para que a gente possa desenvolver algo extremamente útil e relevante para fazer com que a nossa própria marca, aquilo que a gente vende ou aquilo que a gente fala, faça parte desse dia a dia conectado, de forma realmente útil e relevante, fazendo cada vez menos propaganda e cada vez mais publicidade. Qual é a grande diferença entre essas duas coisas, né? Propaganda é aquilo que a gente paga mesmo e tal para aparecer e de alguma maneira a gente está empurrando para os nossos consumidores alguma mensagem. A publicidade, na prática e na teoria, é aquilo que as pessoas já se mostram um pouco mais interessadas, por isso que PR e assessoria de imprensa se encaixam mais em publicidade. E eu vou fazer bastante dessa analogia com outbound e inbound, porque na prática o outbound é aquilo que, tradicionalmente falando, a gente empurra para as pessoas, né? Pensando ainda mais no meios tradicionais, como rádio, revista, TV, e o inbound é aquilo que, de fato, as pessoas já estão interessadas, a se mostrar interessadas e buscam, né? Por isso que a gente atrai as pessoas naturalmente. Então, tem uma analogia aí. E eu vou falar um pouco mais para vocês em como usar essa jornada para a gente estabelecer, então, uma estratégia que de fato faça com que a gente acelere os resultados das nossas ações digitais. Bom, essa jornada é o que vocês estão vendo na tela. Ela mostra da hora que as pessoas acordam até a hora que elas vão dormir, quais são os dispositivos e meios que elas consomem, e é importante a gente entender isso para a gente entender quais são os gaps que a gente pode preencher enquanto marca, quais são as experiências que a gente pode prover para preencher esses gaps, ou quais são os serviços que a gente pode desenvolver online para ajudar essas pessoas a preencherem esses gaps ou objetivos pessoais. Bom, mas eu vou fazer aqui uma reflexão com um gráfico criado pelo próprio Google, que é uma teoria chamada ZMOT, que é o Zero Moment of Truth. Essa teoria ela mostra para a gente, aqui de forma expandida, que tudo começa num estímulo e a gente tem o Zero Moment of Truth, que são os micromomentos, onde as pessoas, então, a partir daquele estímulo, passam a buscar alguma coisa, passam a ter interesse por algo e invariavelmente a gente vai para o Google hoje, né? Ou vai para o YouTube.
Então, a gente passa pelo Zero Moment, depois vem o First Moment, a pessoa se mostra interessada de fato em comprar aquilo, converter e se aprofundar. E ela compra, ela se aprofunda, ela converte, ela tem a experiência própria, que é o Second Moment of Truth, ela tem uma experiência própria, no qual ela provavelmente vai querer dar um feedback ou para os seus amigos, familiares, pessoas mais próximas, e vai escalando isso para as redes sociais, a ponto dela chegar até o último momento da verdade, The Ultimate Moment of Truth, onde ela quer compartilhar aquela experiência tão positiva ou tão negativa. A gente obviamente está aqui batalhando por experiências positivas, né? Então esse último momento é um momento muito importante, porque é um momento onde as pessoas passam a compartilhar suas próprias experiências em formas de conteúdo em redes sociais, e essas experiências viram os novos gatilhos e os novos estímulos para que novas pessoas passem a conhecer o seu produto ou serviço. Pensa comigo, esse tipo de jornada, né, que a gente está enxergando aqui, é uma jornada muito parecida com um funil, onde a gente tem que colocar, em primeiro lugar, o nosso produto e aquilo que a gente vende ou aquilo que a gente conhece no radar. Então o estímulo faz esse papel. Então esse papel é muito importante para que eu me apresente ao mercado, né, e eu fale quem sou eu. O segundo, que é o Zero Moment of Truth, é o momento onde eu falo o que sou eu. Eu tenho um pouco mais de profundidade e significado, é onde entra ali conteúdo em blog, ou entra até o nosso próprio site, entra alguns outros conteúdos em vídeo, assim por diante. E essa pessoa que se mostrou interessada, ela passa então a consumir, testar esse produto, e aí ela vai afunilando nesse processo, se converte, se torna um promotor da marca, né? Então é muito importante lembrar dessa analogia da jornada e do funil, porque ela de fato se mostra aqui válida nessa mesma analogia. Bom, e agora eu vou falar um pouco mais do outbound e do inbound nessa jornada. O estímulo, para a gente poder acelerar os resultados, para a gente conseguir ampliar o número de pessoas dentro do nosso target que tenham a gente no radar, né, que de fato lembrem da gente, a gente vai ter que usar um pouco mais de outbound, mas não é aquele outbound tradicional, como eu falei, de rádio, revista, TV. É o que a gente tem chamado aí de outbound 2.0, que a gente usa ali Facebook Ads, Instagram Ads ou outros tipos de mídias através das redes sociais ou através mesmo do digital, né? O outbound, nesse caso, ele facilita a gente chegar até as pessoas e colocar aquilo que a gente vende, aquilo que a gente faz no radar. E alcançar, obviamente, mais pessoas dentro do nosso target. Essa é a parte mais importante, não é? Diferentemente do outbound tradicional, a gente muitas vezes dá um tiro de canhão para pegar um mosquitinho, né? Não é esse o caso. Então a gente coloca no radar, e a partir do momento que a gente coloca no radar, particularmente usando as próprias redes sociais, a gente aparece no feed, e através do feed as pessoas passam a descobrir o que a gente vende e elas passam a buscar e se interessar por aquilo. E aí a gente entra no segundo aqui, passo, que é o Zero Moment of Truth, que elas passam a se interessar, provavelmente vão até o Google buscar, e a gente tem que estar lá, nos resultados de busca, né? Correspondendo a essas buscas, esses interesses, para que a gente, de fato, faça esse aprofundamento na nossa jornada aqui. E aí, naturalmente, o próximo passo é o First Moment of Truth, que é onde as pessoas entram no nosso site, se mostram interessadas, e elas passam, inclusive, até colocar o produto no carrinho, muitas vezes assinam, né, a newsletter em troca de mais conteúdo e assim vai. Aqui a gente volta com outbound e inbound. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que reimpactar essas pessoas e a gente se utiliza de mídia paga para isso, né? Seja com o reimpacto do próprio produto que ela estava interessada, ou até mesmo reimpactando essa pessoa com conteúdo através das redes sociais. A gente também pode reimpactar através de e-mail e, obviamente, aqui a gente está com o funil funcionando, né? Aquele funil de geração de leads, onde a gente tem todo o fluxo de automação para entregar cada vez mais conteúdo personalizado à medida que as pessoas vão se aprofundando e vão se qualificando dentro desse funil. Então o inbound ele é muito importante nessa etapa também, justamente para converter as pessoas certas. E aí a gente entra no segundo momento da verdade, Second Moment of Truth, com a jornada unbound mesmo, né? Então a gente rompe essa barreira entre o inbound e o outbound, e as pessoas que tiveram a sua experiência própria começam a compartilhar seu feedback através de comentários em posts, reviews, ou mesmo reviews em TripAdvisor, Google Meu Negócio, assim por diante. E, naturalmente, aquelas que tiveram uma experiência muito boa ou muito ruim passam a compartilhar aquilo nas suas redes através de um próprio conteúdo.
que aí não é só o comentário, não é só o review, elas passam a criar mesmo conteúdo e divulgar na sua própria rede. Esse tipo de conteúdo, que é o último momento da verdade, ele passa a ser o novo estímulo para que novas pessoas entrem nesse funil e passem a ter a gente no radar. Nosso produto, nosso serviço, aquilo que a gente vende. Eu vou demonstrar aqui, rapidamente, uma régua de decisão que a gente utiliza aqui só como um exemplo, né? Não é uma regra, mas para vocês terem um exemplo de canais e como que a gente usa cada um desses canais ao longo do processo até a conversão. Veja, então a gente tem em primeiro lugar o estímulo. Aqui eu tenho usado posts patrocinados no Facebook, eu tenho usado ads no Facebook, Instagram, assim por diante, para colocar a MLabs no radar. A gente, a partir desse momento, também tem conteúdos nativos nas redes sociais, que faz parte do processo inbound. A gente também tem os nossos conteúdos no blog, para que as pessoas que se mostrarem interessadas, ou elas vão procurar no Google, ou elas passam a seguir a gente nas redes sociais em troca de mais conteúdo. E a gente entra então na consideração, onde a gente vai aprofundando essa pessoa em um conteúdo cada vez mais rico, com e-books e assim por diante, ou vídeos mais profundos. E a gente tem inclusive a presença de influenciadores digitais aqui justamente para criar essa influência, para poder transmitir a autoridade que eles têm para aquela marca. E a gente entra já no processo final de decisão, começando ali pela intenção. Justamente as pessoas que se mostraram interessadas, colocaram o produto no carrinho, não compraram ou deram mais informações em troca de conteúdo, a gente pode reimpactar essas pessoas. Aqui nessa própria jornada eu tenho exemplos de marcas ou mesmo produtos, né, físicos. Muitas vezes a gente está acostumado a pensar só nos infoprodutos ou em produtos digitais, mas essa jornada ela é muito bem utilizada também e dá muito certo para aquelas indústrias que vendem alguma coisa aí na prateleira do supermercado perto da sua casa. Então a gente está falando aí de mídia geolocalizada, já no processo de intenção, reimpactar pessoas que se mostrarem interessadas, que já estão no entorno da loja ou perto da loja, e até mesmo o próprio ponto de venda, onde a gente tem condições de fazer uma integração entre o online e o offline através de QR Codes de Messenger ou PIN Codes mesmo do Pinterest, como o Carrefour fez. É possível a gente criar ações aqui que façam com que os nossos consumidores não fiquem somente naquele canal, eles passem a ser transportados para o online para que a gente continue o diálogo e justamente para que a gente transforme ele em promotor daquela marca, né? Então a gente termina aqui na decisão, mas como eu mostrei para vocês no gráfico do Google, não termina aqui, a gente tem toda a parte unbound, que é o que eu vou explicar agora para vocês de uma outra forma. Esse de fato é o gráfico que a gente utiliza na nossa metodologia. A gente tem então no primeiro momento o estímulo, que é o awareness, onde a gente tem que colocar o nosso produto ou serviço no radar, fazer com que as pessoas procurem isso e tenham interesse, por isso que a descoberta é o segundo passo. Então elas entram para descobrir através do site, do blog ou outros canais, passem a se aprofundar naquilo que a gente faz para entender. Passado esses dois momentos, a gente tem uma linha aqui do objetivo de mídia. Essa linha é importante porque é a linha onde define o objetivo, particularmente a do Facebook, que é onde a gente está mais acostumado a fazer mídia. Acho que vocês vão se identificar bastante, onde a gente define o objetivo que a gente vai comprar lá. Então, nesses dois primeiros momentos da jornada, é muito importante comprar por alcance, ou alcance e frequência. É claro que tem uma diferença aí no tipo de compra lá no Facebook. O alcance é quando a gente quer de fato alcançar as pessoas e não necessariamente engajar as pessoas ou obter cliques, né? A gente não está comprando por clique e não está comprando por engajamento, ou muito menos por likes, né? A ideia aqui é alcançar, o que significa que o CPM, que é o custo por mil impressões, vai sair muito mais barato. Não sei se vocês sabem, mas 99% das pessoas que usam o Facebook não engajam, não dão um like, não comentam, não compartilham. Elas olham o post, simplesmente olham. E não tem nada de errado nisso, né? Porque a gente tinha essa máxima de que engajamento era sinônimo de sucesso, de que estava vendendo. Porém, apenas 1% do Facebook engaja. Então, por isso que o CPM, quando a gente compra por engajamento, é tão caro, porque tem muito menos gente que engaja, então a competição é maior. Então o CPM, no caso do objetivo de alcance, é menor, e se a gente fizer um filtro muito legal, uma segmentação legal, e o Facebook é fantástico para isso, a gente vai alcançar pessoas dentro do target de uma maneira muito mais precisa e barata. Depois, elas entram no nosso site, se mostrarem interessadas, vão tomar uma ação de conversão, né? E aqui é onde a gente tem que encantar as pessoas, aí entra no processo do funil, seja outbound ou inbound, como eu mostrei no slide anterior,
a gente tem todo esse processo de encantamento e aqui o objetivo principal é conversão. Aqui é onde a gente compra por conversão, porque eu quero atingir pessoas semelhantes àquelas que compraram ou que converteram de algum modo, né? E aí o próprio sistema de mídia, seja do Facebook ou do Google, já tem ajudado a gente a fazer isso automaticamente, obviamente com a premissa de que você tem o pixel de conversão instalado ou todos os scripts instalados para isso, né? Então é muito importante aqui comprar por conversão. E passado a conversão, a gente tem os dois últimos passos da nossa jornada, que é a experiência própria e aquela experiência compartilhada que eu já expliquei. Aqui na experiência própria, onde ela tem a impressão dela, que é o Second Moment of Truth, e a experiência compartilhada é onde ela se expressa, né, no Ultimate Moment of Truth, onde ela compartilha então sua experiência para que essa jornada volte a acontecer. O objetivo de mídia aqui é engajamento. Aqui sim a gente vai falar de engajamento, porque na prática é aqui que a gente quer fazer com que as pessoas que já nos conhecem, já nos compraram, já testaram e provaram, falem da gente através dos comentários, compartilhem os nossos conteúdos e assim por diante. Então comprar por engajamento aqui faz sentido, justamente porque eu vou impactar pessoas que já estão dentro do nosso, vamos dizer assim, do nosso ecossistema de marca, já tem uma relação maior com a marca e provavelmente vai engajar. É bem improvável que pessoas que não te conheçam no começo da jornada engajem, porque ela não te conhece, nunca te viu, né? Nunca testou ou provou o seu produto. Então é muito improvável que qualquer pessoa nessa etapa engaje. Por isso que é importante só o alcance. E lá no final, é importante fazer mídia só para quem se tornou cliente. E aí comprar mídia por engajamento. Aí sim a gente vai ter um engajamento muito qualitativo e essas pessoas vão compartilhar aquilo. Bom, dado essa jornada, eu vou trazer aqui mais um elemento para vocês, que é um elemento muito importante. Porque eu falo bastante aqui que a gente tem que colocar no radar aquilo que a gente vende, ou aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente conhece. E justamente sobre isso que eu vou falar. Porque na prática, a minha recomendação, o que a gente faz aqui, não só para a Emilabs, mas para outras marcas, que eu já apliquei essa metodologia, a gente sempre trabalha com duas linhas de criativos, duas linhas, em paralelo. Uma linha de criativo daquilo que eu sei, que é aquele conteúdo que a gente desenvolve invariavelmente no inbound, que é entregar valor mesmo, né? Falar para as pessoas aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente é especialista, para justamente corresponder às buscas, né, os interesses. E a segunda linha é aquilo que eu vendo. É um pouco daquela propaganda assim, né? Mas pode ver que tem aqui um critério. Aquilo que eu sei geralmente é 80% daquilo que eu gero em termos de criativo e aquilo que eu vendo gira em torno de 20%, né? Aquela lei de Pareto. Então a gente tem aqui os 20% daquilo que eu vendo porque eu tenho que fazer frequência. E essa é a parte mais importante, porque a frequência no qual eu vou expor aquilo que eu vendo e aquilo que eu sei ao longo da jornada é o que vai fazer as pessoas se lembrarem de mim na hora de uma decisão. Então lembre-se, frequência é muito importante porque a gente tem que estar o tempo todo lembrando as pessoas de que a gente existe. Agora eu vou falar uma coisa mais importante ainda dentro desse contexto de frequência. É o número de vezes que a gente vai aparecer para cada uma dessas pessoas. O número de vezes em cada uma dessas etapas é importante. Nessa primeira etapa de awareness, eu não preciso aparecer tantas vezes assim, porque na prática eu vou estar alcançando pela primeira vez as pessoas que nem conhecem a gente. Então se eu aparecer muitas vezes, eu vou estar enchendo o saco literalmente dessas pessoas e vou estar fazendo aquele papel daquela propaganda chata, né? A ideia é a gente alcançar no mínimo 2 vezes essas pessoas, então a frequência 2, justamente porque a 1 descarta, né? A 1 a gente tem aquela síndrome do dedo nervoso, a gente fica o tempo todo no scroll ali do feed, então não dá nem tempo da gente impactar uma vez a pessoa, porque naturalmente ela nem vai ver. Então no mínimo 2 para garantir que a gente tem um impacto, um primeiro impacto. Lembre-se, aqui a ideia é colocar no radar, não é passar uma mensagem tão grande, não é ensinar alguma coisa, é só o estímulo, é só chamar a atenção e colocar aquilo que a gente vende ou aquilo que a gente faz no radar. Legal. Nessa segunda etapa, na descoberta, é a etapa no qual a gente tem que aumentar a frequência. E qual é o número dessa frequência? Geralmente entre 10 e 15. Por quê? Porque aqui a pessoa se mostrou interessada e ela passa a buscar algum tipo de informação no Google ou até mesmo entrar em outros canais, seguir a gente nas redes sociais, entrar no nosso site. Nesse momento, até a parte de compra aqui, é importante a gente aumentar essa frequência porque ela já mostrou seu interesse, então a gente tem que impactar ela bastante. Mas
em qual tempo, né? Acho que a pergunta que vocês devem estar se fazendo, em qual é o período que eu faço essa frequência entre 10 e 15? É o ciclo de compra do produto ou do serviço. Então, se eu sou um produto de prateleira perecível, que geralmente a compra é semanal, eu tenho que impactar essa pessoa de 10 a 15 vezes naquela semana, para justamente na próxima semana ela tenha um recall e lembre de mim na hora da compra. Se a minha compra é mensal, 10 a 15 no mês, e assim vai a mesma lógica, né? Você vai se passando. E a parte de quem se mostrou muito interessado, que até colocou o produto lá no carrinho e não comprou. Aqui você pode elevar até 100 a frequência, porque a probabilidade dela comprar é altíssima. E o CPM vai ser muito barato, né? Porque se o CPM é custo por 1.000 impressões, e geralmente está girando entre 9 e 15 reais, custaria ali muito pouco para você impactar 100 vezes a mesma pessoa, né? É claro que se tiver muitas pessoas dentro dessa etapa que se mostrarem extremamente interessadas, pode sair cara essa conta, mas ainda assim vale a pena porque você tem uma probabilidade muito alta de conversão e esse retorno vai acontecer. Dali para frente, a ideia não é trabalhar com tanta frequência alta para converter, e sim trabalhar com estímulos para as pessoas compartilharem a experiência delas com outros consumidores. É onde a gente pode fazer isso através de Member Get Member, de uma promoção, um concurso, exclusivamente para quem já é cliente. E vamos voltar aqui nessa etapa do conteúdo. Por que é importante? Porque eu criei aqui uma metodologia análoga ao storytelling. Então, como criar esse conteúdo daquilo que eu sei, daquilo que eu vendo, dentro dessa jornada, com base em 3 atos. O primeiro ato é tirar essa pessoa, esse consumidor, do mundo atual dela, do mundo tradicional dela, onde ela nem conhece a gente ainda. Então, eu coloco no radar e faço o chamado. Lembrem dos filmes, né, como Matrix, como Harry Potter e outros filmes, eles sempre têm um chamado, eles estão no mundo deles, eles têm um chamado para o mundo novo, né? E quando eles entram nesse mundo novo, que no nosso caso é o aprofundamento dentro do inbound, o aprofundamento em materiais ricos, em vídeos ou os nossos sites, eles passam a entender o nosso mundo, eles passam a entender esse mundo novo e a gente testa eles nisso, né? A gente, inclusive, pede feedbacks aqui já nessa parte da experiência própria para que eles voltem para o mundo deles transformados como promotores da nossa marca. Esse tipo de analogia com o storytelling é muito importante porque eu não faço o mesmo tipo de conteúdo ao longo da jornada inteira. Então eu tenho um tipo de conteúdo aqui, eu tenho um tipo de conteúdo no segundo ato, um tipo de conteúdo no terceiro ato. Eu tenho um tipo de criativo daquilo que eu vendo no primeiro ato, no segundo e no terceiro. Ele vai se complementando. Então a ideia é sempre reimpactar as pessoas que já tiveram algum tipo de interesse e assim por diante. E no caso, quando elas viram clientes, estimular elas a compartilhar a experiência delas. Eu vou mostrar um case daqui a pouco para vocês que isso vai ficar bem claro e materializado, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouco mais dessa etapa de criação de conteúdo, porque na prática, esse conteúdo é o que vai fazer as pessoas a estimularem as novas, que é romper essa barreira entre o inbound e o outbound através do unbound marketing. Como que a gente pensa aqui conteúdo? Naturalmente, é importante a gente entender como as pessoas vivem a vida delas, como eu falei há pouco, né? Mas mais importante é entender que as pessoas, elas giram em torno dessas quatro dimensões da psicologia humana. A gente sempre está girando em torno daquilo que aumenta o nosso capital social. Por isso que a gente publica muita coisa no Instagram, né? A gente geralmente quer parecer mais inteligente ou mais famoso ou mostrar para as pessoas alguma coisa. Indiretamente e inconscientemente a gente quer aumentar o nosso capital social. Em segundo, aumentar nossa conexão. A gente está o tempo todo em grupos, reunidos com pessoas, a gente quer estar perto de pessoas, né? Ou mesmo fazer parte de tribos, né? Então, e por isso que existe a galera do Harley Davidson, a galera do Apple Maníacos e assim por diante. Isso faz parte do nosso DNA, né? Justamente para expressar quem a gente é. Terceiro ponto da dimensão da psicologia, a gente sempre gira em torno daquilo que aprofunda a nossa experiência. A gente quer vivenciar coisas novas, né? O nosso cérebro pede por isso e a gente trabalha muito com neuromarketing nessa etapa aqui, justamente para poder fixar uma informação nova, criar experiências, justamente experiências que integram entre o on e o off, integram essas duas coisas, para poder ser mais relevante nas ativações em eventos e assim por diante. Então, tudo que aprofunda a nossa experiência, ela também faz parte do nosso processo da psicologia humana. E por último, que para mim é uma das mais importantes, a gente sempre gira em torno daquilo que nos economiza tempo.
E não por acaso, a maior parte das startups de sucesso ou das coisas que fazem sucesso gira em torno dessas 4 coisas, né? O próprio iFood, Rappi, Uber, Airbnb ajuda muito a gente nessa economia de tempo. Fazendo uma analogia dessas dimensões da psicologia com criação de conteúdo, a gente consegue aqui estabelecer 3 camadas de criação. A primeira camada do tipo Help, a segunda do tipo Hub e a última do tipo Hero, são os 3 Hs. A do tipo Help, naturalmente, é aquilo que a gente cria para ajudar as pessoas a economizar tempo. E tudo que a gente cria no inbound está muito associado ao tipo Help, porque a gente já cria um conteúdo no qual as pessoas já estão buscando, né? A gente já se utiliza de várias ferramentas justamente para isso, para entender quais são os termos, quais são os modelos mentais, né, para corresponder a essas buscas. De fato, a gente está ajudando elas a economizar tempo. Então, a gente usa muitos blogs ou vídeos no YouTube para isso. É perfeito esses 2 canais nessa etapa. Quando elas se mostrarem interessadas, pô, gostei desse conteúdo que eu tive contato, quero mais. Aí ela passa a seguir a gente no Instagram, no Facebook, ou assinar uma newsletter, assim por diante. Aí a gente entra na etapa tipo Hub, conteúdo tipo Hub, onde a gente distribui isso através de Facebook, Instagram Stories, porque são pessoas que já seguem a gente, porque elas esperam conteúdos, mais conteúdos como aqueles que elas viram anteriormente. Elas já não estão mais buscando algo necessariamente, né? Então elas esperam que a gente distribua alguma coisa mais daquilo que elas viram. Por isso que isso faz com que a gente aumente a conexão com a marca ou aprofunde a experiência com os clientes, né? A gente entra agora na última etapa, conteúdo tipo Hero, que é um conteúdo que eu recomendo que seja distribuído exclusivamente para quem se tornou cliente. Então, quando a gente pensa nesses 3 Hs e faz uma analogia com a jornada Unbound, pensem que eu tenho lá o Awareness, a descoberta, então Awareness, a descoberta, e eu passo para o Unbound, que é a parte da experiência própria e experiência compartilhada, justamente e exclusivamente para quem já é cliente. Se eu desenvolvo grupos fechados no Facebook ou mesmo no WhatsApp e uso esses 2 canais fechados para distribuir conteúdo para clientes de forma mais exclusiva, e se eu falar para eles não compartilhem isso, o que vocês acham que vai acontecer? Provavelmente eles vão compartilhar. E é isso que a gente quer. Eles vão se sentir privilegiados e vão tornar aquele conteúdo mais viral, naturalmente. Isso faz sentido quando a gente pensa nessas dimensões da psicologia. Então, quando a gente pensa naquelas 2 linhas, na linha de falar um pouco mais daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conhece, usem bastante esse modelo que funciona. Gente, tenho absoluta certeza que vocês já estão pensando em várias coisas, já estão pensando em como aplicar isso e naturalmente pensando que é muito longa essa jornada, né? Como que a gente pode fazer tudo isso acontecer de maneira rápida. Mas eu vou mostrar um case para vocês, que é o case da Puma. Quem é do estado de São Paulo ou do Sul, até um pouco de Minas ali, conhece a marca Puma. A Puma lançou um pão chamado Artesano e, para quem não sabe, eu também sou fundador de uma agência chamada Focus Networks e, através dessa agência, a gente desenvolveu toda a campanha de lançamento do pão artesano e o digital foi protagonista. A gente usou essa metodologia que eu apresentei para vocês hoje para lançar um produto físico, um pão perecível no mercado. Então eu vou mostrar o vídeo case para vocês e depois eu volto para fazer a analogia de como esse case faz sentido. Hello everyone, it's really me who's talking, Artesano. I'm here today to tell you about how my first months in Brazil have been, more specifically in the state of São Paulo, where everything began. The purpose of Bimbo Brazil was very clear. Replicate in the country the great success that became around the world. The challenge and responsibility were huge. Do you remember how critical the scenario was? And digital was fundamental to achieve these results. The communication strategy was broken down into 3 phases. They were all interconnected by storytelling that evolved at each phase. The first phase was the pre-launch. At this time, I needed to introduce myself and shine like a star, if you catch my drift. In the Facebook and Instagram posts, I was almost always in the company of 2 popular toppings, butter and jelly, to really bond with Brazilians. I participated in an event with bloggers. I was sent in press kits and was widely distributed throughout the city of São Paulo. So, that is how people started to know me, and I must tell,
It was love at first sight. Just during these initial stages, I spontaneously reached out 8 million people and also interacted with folks on social networks. I was really in the spotlight and ready to move on to the second phase. It was time to show people how to have an even better experience with me. Always soft and fresh. My film, which was produced for TV, was viewed almost 9 million times on the internet. And I'm just counting those who watched it to the end, okay? The idea was to show that I go well with everything, with any ingredient, with any accompaniment, and with any moment. And to increase awareness and generate even more affinity, a specific media was generated for each segment and flooded social networks. The greatest culinary voices of Brazil were also part of this moment. I appeared on MasterChef, Tastemade, and many other channels. After all this effort, I was already becoming a celebrity, right? Engagement was outstanding. I conquered 75% of share of engagement, almost 20% higher than before my arrival. Just look at how many people wanted to share their feelings about me. In total, it was more than 735,000 engagement actions, such as likes, comments, and shares. After my launch, I continued to the third phase of the communication strategy, the support. Once the market was educated, the goal was for me to become a daily consumption habit. I wanted to prove that I really match with everything and with all moments. So, nothing better than a contest to stimulate the creativity of Brazilians by creating recipes that really go well with me. And to be honest, I didn't even know I was a perfect match of so many different ingredients. A total hit! I really became famous! And at the end of the 3 phases, I reached 15 million people in the state of São Paulo. I hit 100% of the campaign target. I met each one of these people 16 times on social networks, and this allowed them to really remember me. Besides this, they started talking about Pullman on Facebook 5 times more than before my arrival. I jumped from market novelty to Brazil's sweetheart in less than 6 months. This is what I call skyrocketing. Oh, but I haven't even started to talk about business results. E aí, gente, o que vocês acharam desse case? Legal, né? Bom, eu preciso dar alguns números aqui para poder provar que esse case foi um sucesso. A gente tinha uma meta de vender 100 mil peças por semana no estado de São Paulo na campanha, e a gente passou a vender 800 mil peças ao final da campanha, ali no final do 6º mês, né? E isso tudo para poder mostrar que o digital, sim, é capaz não só de desenvolver uma bela campanha de lançamento de um produto físico, né, mas um produto perecível. Eu quero fazer uma analogia rápida do case com a própria jornada Unbound, que vocês viram. Como vocês viram, a gente dividiu a própria estrutura de planejamento do lançamento em 3, né? É o pré-lançamento, lançamento e a sustentação. Na prática, o que a gente fez foi colocar no radar, lembra do awareness? Colocar o produto no radar com criativos simples, rápidos. Era só uma fatia com geleia ou manteiga em cima, nada demais, porque a gente queria fazer aquele primeiro impacto, né? Mais massivo dentro do target, obviamente, mas mais rápido, mais simples. A gente usou bastante vídeo curto, inclusive de 3 segundos, que é só para poder ter uma leve animação e poder ter um alcance melhor e gerar listas para poder reimpactar essas pessoas depois. Aí a gente entra na descoberta, porque aí, no caso da descoberta, a gente passou a desenvolver novas peças segmentadas por vários interesses. Então a gente descobriu as pessoas que estavam interessadas no produto, a gente foi descobrindo quais eram os principais interesses dessas pessoas. A gente descobriu muito interesse em Nutella, por exemplo, a gente descobriu muito interesse veganos, né? A gente descobriu muito interesse em outros tipos de ingredientes, então a gente criou grupos de ingredientes mais massivos, a gente foi criando peças exclusivamente para esses tipos de interesses e a gente desenvolveu então uma estratégia de mídia nessa etapa
para poder falar ao mesmo tempo com todos esses interesses de forma única, né, e personalizada. Então peças exclusivamente para veganos, para quem era amante de Nutella, para quem gostava de brusqueta e vinho e assim por diante. Porque eu queria aprofundar a descoberta delas e entender como poderia ser a experiência delas ali com o produto e estimular elas, obviamente, a querer experimentar. Legal. Uma parte importante, todas as peças nessas duas primeiras etapas tinham a embalagem frontal nas peças justamente para fazer o recall no ponto de venda. Então essa é uma integração super simples, né? Mas junto ao time do trade foi combinado o jogo para que também fosse organizado dessa forma na gôndola. Então aqui o tempo todo eu tinha peças falando que eu vendia através das fotografias do pão e eu tinha também peças mostrando o que eu sei, que era uma educação de como provar aquele produto de forma mais gostosa e etc. Então a gente usou bastante conteúdo do tipo receitas, a gente usou aqui influenciadores digitais do MasterChef para mostrar que a melhor experiência seria consumir o produto numa única fatia, torrada e assim por diante, para poder ensinar as pessoas e estimular as pessoas a consumir daquela mesma forma, justamente para que a experiência delas fossem positivas e que, portanto, o feedback, a experiência própria compartilhada também fosse positivo. E aí elas passaram a tomar ação, foram até o ponto de venda, compraram o produto e aí começaram a dar o feedback nos comentários dos posts da própria Puma e dos posts de artesano. A gente começou a receber ali vários feedbacks, reviews também, né, nas páginas, etc. E ali a gente já tomou uma série de medidas de correções de rota, até mesmo do processo de fabricação. Olha só que interessante, né? A gente se utilizou muito dos insights, do feedback que a gente recebeu nos próprios posts da Puma para poder mudar algumas coisas no processo, né? E aí, a partir do momento que a gente teve uma experiência muito positiva, a gente recebeu através do feedback isso levou ali praticamente 3 meses, a gente passou para a última etapa, que é a experiência compartilhada, onde a gente estimulou as pessoas através de um concurso no Instagram. Então lembre-se, eu coloquei no radar com peças super simples, aprofundei um pouco a descoberta delas e o significado com o artesano através de influenciadores digitais, conteúdos como receitas. A gente fez bastante conteúdo co-criado, inclusive não só com influenciadores, com outros portais. Elas passaram a consumir e lembrar de mim. Vocês viram lá no case que a frequência foi 16, lembra? Nessas etapas todas, o que fez ela realmente lembrar da gente. E a gente passou então a estimular na etapa final através de um concurso no Instagram, onde a gente pediu para que as pessoas, os próprios consumidores, compartilhassem nas suas redes a forma como eles estavam consumindo artesano, usando o mote que o artesano vai bem com tudo, que era o conceito criativo da campanha. Então eu mostro e ensino elas, e a partir do momento que isso já entrou na rotina delas, a gente pede para elas compartilharem com o resto dos consumidores a forma como elas consomem. E a influência social acontece, né? E aí o processo do unbound acontece, porque aqueles conteúdos todos impactaram novos consumidores, estimularam novos consumidores nessa jornada. E o sucesso do artesano, então, não é por acaso. Vocês conheceram o porquê que ele é tão legal e porquê que a gente passou a vender mais de 800 mil peças por semana. Foi um case super premiado lá fora e tudo mais. Mas eu me despeço aqui. Eu tenho absoluta certeza que vocês já estão borbulhando aí, pensando em várias coisas. E o recado final é para que vocês, então, não pensem mais somente em inbound ou outbound, ou um versus o outro, e vocês passem a pensar agora cada vez mais unbound para acelerar os resultados dos seus negócios. Valeu, galera!